Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no canal Tela Mix. O assunto hoje volta a ser ufologia. Estamos recebendo para esse bate-papo muito especial o ufólogo Edson Boa Ventura Júnior, do canal Enigmas e Mistérios e também co-editor da revista OVNI Pesquisa, que ele vai contar muito sobre esse trabalho também hoje para nós. Edson, primeiramente, boa noite e obrigado por você estar se disponibilizando para bater esse papo com os nossos internautas hoje aqui no canal Telamix. Eu que agradeço aí o convite, né? Estamos aí à disposição para debater ufologia, conversar sobre enigmas, mistérios, né? Que é o meu forte. A gente já pesquisa há mais ou menos 40 anos esse tema polêmico da ufologia, né? Estivemos envolvidos aí em vários casos clássicos da ufologia brasileira, a Operação Prato, o caso Varginha, a noite de maio de 86, conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, e também gosto muito da parte de ufarqueologia, documentação militar sobre o tema, né? Então, acho que tem conteúdo aí para a gente hoje estar debatendo aí com o pessoal, com os internautas. Com certeza. Edson, uma pergunta decorrente, mas inevitável. Gostaria que você contasse para todos como começou esse seu gosto pela ufologia e, principalmente, o que te leva até hoje estar dentro desse meio. Então, foi um avistamento que eu tive em 1981. Mas deixa eu te falar, antes de eu te contar o avistamento, se hoje, em 2021, eu não tivesse visto nada, não tivesse tido nenhum tipo de avistamento, mas com todo o material que eu tive em mãos até hoje, documentação oficial, fragmentos de objetos voadores não identificados, enfim, depoimentos de pessoas que são, sem sombra de dúvida, pessoas corretas, que não teriam por que inventar, né, de grande credibilidade, eu acreditaria no fenômeno, ou seja, eu hoje sei que ele é real, mas em 1981, no litoral paulista, na cidade do Guarujá, eu era pequeno naquela época, tinha 14 anos de idade, e eu estava assistindo televisão com o meu irmão, o Marcos, e eu até lembro, estava assistindo o Silvio Santos, e aí a minha mãe estava recolhendo roupa no varal. Puxa vida. A gente morava numa edícula, e aí nisso que ela está recolhendo a roupa lá fora, já era de noite, tinha escurecido, ela soltou um grito, né, de pavor, e aí eu e o meu irmão saímos rapidamente, a gente deu um pulo do sofá e corremos para acudir a minha mãe, porque a gente pensou que era um bicho, sei lá, alguma coisa que ela viu lá, sei lá, uma cobra, algum bicho. E aí, quando nós chegamos assim, já na porta da casa, saindo da edícula, né, que é aquela casa que fica no fundo, a gente olhou para cima e vimos um objeto alaranjado de uma dimensão muito grande. E aí aquele objeto ele fazia descer por baixo deles alguns objetos menores, pareciam umas bolinhas vermelhas, luminosas, que eram pulsantes. Elas piscavam e saía de duas em duas, e a cada duas ia para uma determinada região. Desde o momento que eu fiquei observando aquele fenômeno, eu contei 16 objetos que saíram por baixo daquele objeto maior alaranjado, que não tinha assim uma forma definida, né? Mas era maior, mais alongado, assim. Talvez uma bola assim de futebol americano lembrasse um pouco aquele formato, só que era luminoso. E aí o objeto foi se deslocando do Guarujá, né, da cidade do Guarujá, em direção a Santos. E aí, já chegando em Santos, ele foi diminuindo o tamanho. Não sei se ele estava subindo e deu a impressão de diminuir. Depois ele aumentou o brilho. Quando ele aumentou o brilho, o meu irmão, que era menor que eu, né, ele começou a chorar. Depois a gente perguntou, ele falou que pensou que estava acabando o mundo, né? Ele era pequenininho.
e aí a gente viu o objeto, ele aumentou o brilho, diminuiu novamente e fez um movimento de anzol assim para cima e desapareceu no céu. Interessante é que a gente começou a avistar esse objeto no fundo da edícula. Quando a gente chegou na frente de casa, tinha pessoas apontando, observando, saiu nos jornais também. Um monte de gente viu esse fenômeno. A partir daí, eu queria saber o que era aquilo que eu tinha observado, porque não era um balão, não era um objeto voador convencional, não era um avião, não era um fenômeno astronômico ou atmosférico, era algo realmente diferente. E aí eu conversando, eu já trabalhava no Banco do Brasil naquela época, com 14 anos, era menor aprendiz. Aí eu conversei com um guarda que chamava Ledo, Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, e ele já era interessado por esses assuntos de ufologia. Eu contei o que eu tinha visto. Ele falou: isso aí que você viu é um OVNI. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Aí ele me apresentou, me deu um endereço de um grupo chamado CEPEX, que era de Sumaré, dos irmãos Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, e aí eu passei a corresponder com eles. Eles mandavam um boletim que era tirado cópias, né? Antigamente a gente falava, tirava xerox, né? Porque era Sim, sim. a marca, né? Da copiadora. E aí eles mandavam aquilo pelo correio e tinha alguns casos. Então eu passei a entender que o que eu tinha visto no litoral naquele 1981 era um OVNI. Eram vários, né, OVNIs, uma nave-mãe e as pequenininhas. E aí depois, em 1985, eu tomei a decisão de criar o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, e a partir daí a gente pesquisou mais de 400 casos no litoral paulista, envolvendo casos de pouso, avistamento de luzes, pessoas que foram abduzidas, avistamento de seres, enfim, objetos que explodiram em Ubatuba. Então, teve vários casos interessantíssimos, dentro de instalações militares, né, a Base Aérea de Santos, Forte Taipu, ali em Praia Grande. Enfim, foi um momento, a partir de 85, bem rico para mim aprimorar os meus conhecimentos na ufologia. Edson, vamos falar a respeito desses seres que você citou ainda há pouco. Eu me lembro que existia, assim, algo sobre extraterrestres, ETs em si, até meados dos anos 80, que é muito aquela coisa do filme ET, o extraterrestre, ou alguma coisa que se assemelhava, por exemplo, com aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Exatamente, olha ele aí, ó. Olha aparecendo aí. Muito legal. Icônico, né? Dava voltas e voltas nas filas de cinema na época de 1983, 84. E acabou se gerando um estereótipo a respeito de seres extraterrestres que se condiziam a isso. Depois daquela farsa da autópsia do ET, por exemplo, que o próprio Fantástico exibiu, todo mundo pegou carona naquele estereótipo. Mas, como você me relatava antes de nós começarmos a live, que você tem um vasto material, existem aí milhares de relatos envolvendo uma série de tipologias, ou supostas tipologias, se a gente pode colocar assim. O que mais te espanta quando você começa a pesquisar a respeito dessas possíveis, possíveis formas que podem vir desde luz até esses que são formados por matéria física mesmo? Então, falando em seres, né? Sim. Em tripulantes de OVNI. Um caso que me chamou bastante atenção, e assim, primeiro vamos falar da tipologia básica, né? Ok. Que o Hynek, Joseph Alan Hynek, que era um astrônomo e inclusive consultor do projeto Blue Book, né, lá nos Estados Unidos, ele criou uma nomenclatura, né, os contatos lá primeiro, segundo, terceiro grau, tanto é que teve o caso aí do ET e
e ele criou uma tipologia, né? Você tem o tipo alfa, que seriam aqueles seres baixinhos, cinzentos, com olho preto, né? Geralmente são, a maioria, né, desses seres são os que fazem abduções, correspondem a 80% dos casos. A gente tem 15% dos casos que são tipo beta, que é parecido com um ser humano. Às vezes ele tem as feições um pouco mais belas, pode variar em estatura, mas se o cara botar um terninho aí, ele entra na festa aí O shopping. tranquilamente, entendeu? Passa despercebido porque ele é bem parecido com a nossa tipologia. E 5% dos casos são o gama, que aí envolve uma série de tipologias. Por exemplo, o ET de Varginha, né? A criatura lá de Varginha estaria dentro desse tipo. Criaturas peludas, robóticas, com cíclopes, com um olho na testa. E aí depois a gente teria uma outra classificação de seres mais energéticos, que parecem hologramas, luzes. O pessoal até fala é fantasma, né? Esse tipo de coisa, porque eles parecem ser energia. Então, essa é a tipologia básica. Mas, às vezes, a gente encontra coisas como essa aqui, ó, que está no meu livro Alienígenas no Passado do Brasil. Quando eu escrevi esse livro, eu tive a intenção de colocar nele casos com tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, que aconteceu a partir de 47. Então, esses casos aqui, eles são anteriores a 1947. Então, esse caso, por exemplo, que eu mostrei aqui, que parece um humanoide com cara de gato, né? Ele tem a cara felina, ele aconteceu em 1946 no Guarujá. E a gente acabou colocando no livro, porque parece uma coisa absurda, mas a ufologia ela é um festival do absurdo. Muitas coisas que parecem lógicas, elas podem ser fake ou mentira ou invenção. E às vezes coisas que parecem loucas, absurdas, podem ser realidade. E aí, esse caso de felino, que a gente conseguiu em 1946, eu fiquei com aquilo encafifado na cabeça, mas deixei na prateleira. E aí, o que aconteceu? Pesquisando uma área de grande incidência ufológica, que é Iporanga, a cidade de Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo, onde tem cavernas, né? Tem mais de 300 cavernas, já foi visto objeto entrando, saindo de dentro das cavernas, seres, né, em cachoeiras, nas matas lá, nas estradas. E um matuto lá da região contou certa vez para nós que viu um objeto com uma espécie de para-brisa, assim, um vidro ou alguma coisa semelhante ao vidro no disco voador, né, no objeto voador não identificado, que era transparente. E dentro ele observou duas criaturas que tinham essa característica, corpo de homem e cara de gato, né? Cara de felino. E aí isso me chamou muita atenção, que esse caso aconteceu em 1996. Né? E aí eu resolvi consultar vários outros ufólogos brasileiros e amigos internacionais, também pesquisadores, para saber se eles tinham na prateleira deles algum caso envolvendo criaturas que tinham corpo de gente e cara de gato. E aí, para minha surpresa, eu fui recebendo uma enxurrada, né? Tinha casos na Argentina, tinha 2 casos que aconteceram nos Estados Unidos, enfim, tinha um caso em Belo Horizonte também, que depois eu fiquei sabendo. E, enfim, essa tipologia, embora rara na ufologia, porque tinha o disco voador lá também, junto com essas criaturas, elas eram reais, porque em outras partes do mundo já tinham sido notificadas criaturas com essa tipologia, e por pessoas que não se conhecem e que também estão distantes no tempo.
né? Porque tem caso, por exemplo, de 1946, 1967, 1989, 1996. Então, assim, às vezes a gente se depara na ufologia com coisas que parecem ser absurdas, mas ela é uma tipologia. Por exemplo, tem um caso em Belo Horizonte, pesquisado pelo Uvio Brant Aleixo, falecido Uvio Brant Aleixo, um pioneiro da ufologia, que eram cíclopes que foram vistos no bairro da Sagrada Família por algumas crianças, né? Até hoje, aquelas crianças já viraram adultos, eles contam a mesma história, afirmam que viram essas criaturas altas, mas cíclopes, só com um olho no meio da testa. E aí, pesquisando também, eu descobri que na Rússia lá tem casos que ocorreram desse mesmo tipo de tripulante de OVNI, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte, no bairro de Sagrada Família, na década de 60. Edson, aqui no Brasil, quais são os relatos mais comuns dentro dessas tipologias? De seres que você está Sim, falando, sim. é o tipo alfa mesmo, que é aquele baixinho, cinzento, com os olhos pretos, que geralmente são os abdutores ou aqueles que geralmente estão coletando algum tipo de material, né? Às vezes eles são vistos perto de minas, então a gente não sabe se essas minas têm algum metal, alguma coisa ali que é de interesse para eles de alguma forma. Às vezes eles também raptam animais, né, fazem mutilações nesses animais aí esse ser, né, que é o mais comum, ele pode estar associado também ao fenômeno do chupacabras ou não, que aí pode ser coisas distintas, mas existem poucos relatos em que foi visto esses baixinhos também, e depois houve também mutilação de animais ou ataque de chupacabras na região. Então pode ser que esteja associado a esse fenômeno estranho também, né? Então é o alfa mesmo, embora se a gente for, por exemplo, mais para a região norte do nosso país, às vezes eles veem aqueles seres do tipo beta, que é parecido com a gente, às vezes é loiro, com o cabelo comprido, os olhos meio amendoados, geralmente tem feições belas. Tem casos incolares, inclusive, desses seres, portando roupas geralmente azul, tom de azul, né? Então, volta e meia aparecem esses seres também. E nos Estados Unidos, tem essa tipologia, né, desses bonitões aí, junto com os pequenininhos. Tem algumas pessoas que foram abduzidas que reportam que viram essas duas tipologias como Sim. se estivesse trabalhando juntamente dentro da nave. E parece, assim, segundo algumas testemunhas, alguns abduzidos, que aquele ser maior ele tinha uma certa hierarquia sobre aqueles menores. Pareciam que eles eram chefes ali e os pequenos eram mais serviçais, né? No que eles estavam fazendo, operacionalizando dentro da nave ou fazendo ali algum tipo de coleta, né? Implante, às vezes nas pessoas, né? Que também tem esse negócio que quando ocorre a abdução, às vezes ocorre implante, às vezes não. Às vezes é só coleta de material e às vezes eles colocam pelas narinas, em outras partes do corpo também, no braço, na perna, alguns microsistemas que a gente não sabe para que serve isso, mas são coisas que são colocadas, às vezes eles têm uma absorção biológica pela pessoa e às vezes eles são metálicos. Quando é metálico, um simples raio-x já detecta esses implantes dentro das pessoas. A gente não sabe se é algum sistema para utilizar a vista, a audição da pessoa para capturar imagens, sons, depois eles vêm e retiram isso, porque tem casos, até aqui no Brasil, de pessoas que foi colocado esse implante de um lado do cérebro aqui,
foi constatado através de raio-x. Depois houve um outro contato, uma outra abdução, foi remanejado para o outro lado do cérebro. Depois teve uma outra abdução e aí desapareceu. Isso a Simplesmente gente... sumiu. É um caso, inclusive, de uma pessoa que trabalhou no Banco do Brasil, né? E ela atualmente está aposentada, mora no interior de São Paulo. Na chácara dela, inclusive, já teve até ataque de chupacabras. Foi um caso interessante, pesquisado pelo falecido Arismares Baraldi Dias, e era conhecido como o caso DEF. Muito legal. Já que a gente está entrando nesse assunto de abdução, eu lembro que esse assunto proliferou muito quando nós tivemos aquele filme que era o Intruders, na década de 80, que inclusive eu lembro que o Globo Repórter passou meio que ele fatiado aqui do Brasil na época, mostrando eventuais experiências aí, inclusive que envolvia uma brasileira, não só com a questão dos chips, mas como questão de coleta de material humano para ser feita uma espécie ali de inseminação entre duas raças. Aliás, eu lembro que eu era bem garotinho quando passou esse documentário, e foi aí que eu comecei a me interessar por ufologia, inclusive, que eu lembro que eu fiquei morrendo de medo quando eu vi as cenas daquele filme. E Né? daí, exatamente, e aí que a coisa começou a se expandir um pouco mais. Mas eu acredito que você, dentro dessa questão da pesquisa da abdução, que gera muita curiosidade nas pessoas, você tem muita experiência também e já deve ter feito entrevistas muito decorrentes, inclusive. Já até hoje a gente às vezes se depara com algum caso desse tipo. Tem uma senhora que a gente está conversando, ela é do Nordeste e ela ficou até com marcas, né, incisões, que eu até aconselhei ela, como está em tempo de pandemia, mas ela procurar o médico dela para o médico dar um laudo a respeito daquela marca. E o médico falou, ó, se foi operada, só que ela nunca foi operada naquele lugar, entendeu? E foi depois de um contato mais profundo com os tripulantes desses OVNIs aí que ela teve, né? Então, volta e meia ela tem algumas interações com o fenômeno. Tem muita gente que tem essas interações. Você falando do filme lá, o Intruders, ele foi feito com base num livro do Bud Robbins, que era um pesquisador já falecido também, é um pesquisador norte-americano. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em eventos em Curitiba, né, que eram feitos pelo Rafael Cury naquela época. E o Bud Robbins, ele entrevistou muita gente. Foram centenas de pessoas que foram abduzidas e tiveram essas interações. Agora, quem era o mais especialista em implantes, né, era o Dr. Roger K. Leir, que também hoje é falecido. Ele chegou até a escrever um livro sobre Varginha. Ele teve aqui pesquisando também o caso Varginha, e ele escreveu um livro em inglês sobre o caso, sobre as percepções dele. Ele chegou, inclusive, a localizar um médico, na época, que em Minas Gerais, entrevistou esse médico, tudo, e colocou no livro dele lá algumas informações que o médico passou quando da passagem daquela criatura de Varginha pelos hospitais ali mineiros, né? O Hospital Regional, o Hospital Humanitas, tal. Mas voltando a esse livro, né, do Intruders, ele é interessante que o filme ele pegou como base alguns fatos verídicos. É lógico que no filme você tem um pouco de ficção, porque filme é para entretenimento. Então, geralmente, os diretores colocam alguma coisa para ficar mais emocionante ali. Mas a Como base aconteceu mesmo no do caso do filme... Travis Walton, inclusive, né? Eles Isso. ampliaram bem a questão da... O Travis Walton aí já é um outro caso, né, bem famoso também, que aconteceu em Snowflake, em 1975, lá nos Estados Unidos. E o filme dele, que é o Fire in the Sky, o Fogo no Céu, ele também é recheado de ficção. Inclusive, o formato da nave que aparece no filme não é o formato que o Travis viu
realmente, né, o formato é um pouco diferente. E as cenas de violência que acontecem no filme, elas são ficção, porque ele não lembra o que aconteceu dentro da nave. Então, o diretor, para deixar o negócio mais terrível, né, acabou colocando algumas cenas de violência até ali, um negócio na cara dele, os caras enfiando, né? Então, assim, filme, como é entretenimento, te dá essa possibilidade. Já um livro, não. O livro, por exemplo, Fire in the Sky, escrito pelo próprio Travis, conta a história nua e crua, o como que aconteceu a abdução dele, né? E é uma das mais bem aceitas, embora tenha algumas polêmicas, algumas coisas aí que não estão coadunando, né? Mas em termos gerais, assim, é um caso de bastante credibilidade. Tem outros casos também que ocorreram em outras partes do mundo aí, que também são casos sensacionais de abduções, né? Pessoas que foram sequestradas, que foram curadas, pessoas que tiveram as suas vidas transformadas depois de um contato como esse, tanto para o bem como para o mal também, né? Então, o assunto ufologia, ele é bem complexo, mas ele assim, avassaladora quando a gente começa a penetrar nesses meandros da ufologia e a gente descortinar tudo isso, né? Ter essas revelações é algo fantástico. E hoje, o que a gente está fazendo, né? A gente tem um meio de comunicação, que é a revista Alvin Pesquisa, que a gente está resgatando alguns casos desses. Eu pedi para você mostrar aí para o pessoal a sua revista, enquanto a gente... Então, a revista Alvin Pesquisa é essa daqui, ó. Inclusive, a última saiu sobre o caso Varginha. A gente colocou algumas coisas inéditas aí do caso Varginha. Essa aqui é a número 6, que trouxe também uma matéria sobre maio de 86, a noite oficial dos OVNIs. Quem tiver interesse, né, na revista Alvin Pesquisa, entra no site www.ovnipesquisa.com.br. Lá tem como você deve proceder para adquirir o seu exemplar. E a partir do próximo número, que é o número 8, a gente já vai para a banca e ela vai ter uma edição bimestral, ou seja, vão sair 6 revistas anualmente. Tem uma editora que está patrocinando isso, né? Eles entraram em contato conosco, viram que o nosso material é um material de qualidade, são matérias científicas, são matérias críveis, não tem nenhuma viagem na maionese, e, inclusive, o corpo consultivo da revista, a gente tem cientista, tem astrônomo, tem professor, tem de tudo ali. Tem até bancário, que sou eu e o Fórum. Mas tem de tudo. Tem pessoas da arqueologia, da história, tem militares, tem algumas pessoas que não querem aparecer, tipo, que não podem, né, por conta do emprego. Então, as pessoas ficam só nos bastidores e nos assessorando na revista. Então, a gente tem gerado artigos muito, muito, muito legais e resgatando a ufologia de raiz, resgatando algumas pesquisas interessantes e trazendo novidade também aí para o pessoal. Então, a número 8 está imperdível, imperdível, né? Já está 95% pronta. O Paulo Baraki Werner, que é o editor da revista, ele que editora toda a revista, ele já me mostrou algumas partes, está imperdível. Essa você não pode deixar de ter na sua coleção aí. E tem também as revistas em formato digital, né? Quem não quer ter o papel, eu gosto de papel, cara. Porque aí você sente a tinta, né? Você vê a figurinha, né? Então é outro naipe, né? Então você vai vendo, toda colorida, é muito, muito legal. Depois você me passa teu endereço, que eu vou te mandar uma revista de cortesia para você conhecer o nosso trabalho, que é muito Com certeza. Bom. Eu estou colocando aqui na tela, confere se o site está certo para a gente. Eu coloquei aqui. Isso, está perfeito. A gente vai deixar, enquanto rola a entrevista, a gente vai
vamos alternando para o pessoal enquanto assiste aqui a live, e também quem estiver nos assistindo on demand depois, vai pesquisando por lá. Só para a gente fechar esse arco das abduções, Edson, Sim. particularmente, dentro de todas essas pesquisas que você Então, já... dentro das abduções, deixa eu te falar uma outra coisa Ok, vamos lá. legal. Lembra do livrinho que eu escrevi? Sim. Só casos de tripulante. Você sabe quando ocorreu a primeira abdução no Brasil? Você já deve ter lido alguma coisa por aí, né? Não foi aquele caso do Vilas Boas, não. Então, todo mundo fala que é o caso dos Vilas Boas, que aconteceu em São Francisco de Sales, Minas Gerais, Sim. em 1957, tal. Mas não foi esse. O caso mais antigo, primeira abdução que aconteceu foi em São Paulo, com esse senhor aqui, que é o senhor José Florencio, e foi em 1931. Puxa vida. 1931, primeira abdução. Ele passou lá dentro da nave, lá um apuro, os seres eram assim, ó. Tem o ser, né? Com a vestimenta. Ele comigo aqui, ó, quando nós entrevistamos ele lá em Campinas. Eu acredito que ele já faleceu, tá? Quando eu fui nessa ocasião, inclusive quem pesquisou o caso foi um pesquisador também já falecido chamado Cataldo Bove. Ele era um pesquisador lá de Campinas e pesquisou esse caso. A gente repesquisou juntamente com um ufólogo espanhol, escritor também, que é o Pablo Villarrubia Mauzo. Né? É um pesquisador aí de mão cheia também. Ele, inclusive, está entrando agora na revista OVNI Pesquisa como consultor também. Escreveu uma matéria sobre a revisão do caso Tiago Machado, que foi aquele caso de Pirassununga, São Paulo, na década de 60, que ele tomou um raio na perna, o objeto pousou, ficou marcas, e a Força Aérea Brasileira pesquisou esse caso. Então, a gente teve na casa do Tiago Machado, ele morava em Santo André, aqui em São Paulo, a gente esteve lá junto, entrevistamos novamente o Tiago, pela última vez, que agora ele veio falecer, e aí nós pegamos mais dados a respeito desse caso. E uma coisa bem curiosa que aconteceu no dia que a gente estava entrevistando, a gente pegou uma bússola, embora o caso tivesse acontecido na década de 60, quando a gente chegou com a bússola na perna, onde ele tinha sofrido o raio, né, o raio paralisante na perna, a bússola ela ficava doida, ela mudava, ela tinha algumas alterações. A gente chegou a filmar isso e fotografar essas alterações. Foi algo muito curioso que aconteceu. Conforme você ia para outra perna, não tinha alteração nenhuma, mas aquela perna onde ele foi atingido pelo raio do OVNI, é impressionante o que acontecia. A bússola ela mudava o ponteiro, né? Em vez de apontar para o norte, ela dava uma variada ali. Foi muito estranho aquilo. Edson, voltando um pouco nesse caso aí que eu fiquei curioso sobre 1931, que é a primeira abdução no Brasil que se tem notícia, pelo menos, qual a idade que esse senhor tinha na época? 9 anos de idade. 9 anos? E como é que foi mais ou menos esse caso? Então, ele estava jogando bola com os amiguinhos, aí veio esse objeto, começou aquele vendaval, né? O objeto descendo, ele saiu correndo, aí os caras pegaram ele e levaram para dentro. E aí só entregaram ele quase na porta de casa e já estava de noite. Inclusive, ele tomou uma surra dos pais, né? Porque já tinha escurecido. Sim. E ele não aparecia. E quando ele apareceu, ele contou a história que tinha acontecido dentro da nave, que ele viu isso, viu aquilo, que os seres mexeram nele e tudo, né? E a prova mesmo que algo aconteceu realmente veio nos dias subsequentes, que aí brotou nele uma espécie de uma infecção, a costa dele ficou toda pipocada, e aí ele, como a mãe dele trabalhava de enfermeira no hospital lá da região, aí acabou levando no médico lá, né, passa na frente e tal, e aí contou a história mais ou menos.
mas o médico não tinha como medicar aquilo, não sabia o que era, aí deu um remédio mais comumzinho assim, e esperou sarar de uma forma normal, né? Então, foi a primeira abdução. Mas eles chegaram a prender ele com uma espécie de uma cinta que ele fala. Ele chegou a ver algumas coisas dentro da nave, tipo os painéis. Diz que no meio tinha um negócio que eles colocavam um líquido que hoje, né, ele já é de idade, tudo, ele fala parece tipo mercúrio líquido, né, que se despeja. E o interessante de tudo isso que o ser ele portava uma roupagem, né? Eu não sei se vai dar para ver aí. Dá sim, dá sim. O ser é esse aqui, ó. Certo. O primeiro, 1931. Então, esse ser é o que abduziu ele. O do meio, que você está vendo aí, é do caso Tiago Machado. Ok. É muito parecido a roupagem. E o outro, de 1977, já é um tripulante de um OVNI na Serra das Mesas, no Maranhão, quando teve a Operação Prato lá, né? Teve Sim. o fenômeno chupa-chupa naquela região. Então, a gente vê que, embora estão longe no tempo, mas a vestimenta dos seres parece que guarda uma similaridade, né? Ó, 1931, 1969, 1977, né? E o mais curioso de tudo, o meu cunhado teve visitando lá a NASA e viu uma roupa de astronauta que é muito parecido com aquilo que ele descreveu que foi uma das roupas utilizadas em missões lunares, né? Então, inclusive, a gente fica pensando, o que será que esse cara viu aí? Será que são viajantes do Sim. tempo, né? Porque são roupas que no futuro a gente acabou tendo mais ou menos igual, ou até igual. Às vezes eu me deparo, falando da UFO-arqueologia, né? Pinturas rupestres em cavernas, petroglifos, coisas assim. Às vezes eu me deparo com algumas figuras, não só no Brasil, mas também no exterior, que lembram muito os tripulantes dos OVNIs, né? Então, são seres com uma espécie de capacete, com antenas nos capacetes, naves também, que geralmente hoje, quando você desenha um objeto que foi visto bem de perto, às vezes aquele desenho da caverna traz um desenho bem idêntico de um fenômeno ufológico. Eu tive pesquisando na região de Formosa, em Goiás, numa cachoeira grande que tem lá, lá em Formosa, e aí eu, pesquisando ali em alguns sítios, as pessoas falavam que viam objetos que pareciam rodas de bicicleta, né, com aqueles raios. Quando ela olhava por baixo, tinha uma espécie de raio. E aí, quando você chega na Pedra do Bisnal, que é um sítio arqueológico ali em Formosa também, você vê alguns petroglifos com esse desenho. São rodas assim, um furo no meio e alguns raios saindo desse negócio. É muito curioso que as naves que são vistas nos dias atuais, né, mais recentemente, é igual aos desenhos que os primitivos fizeram há 8, 10 mil anos atrás. É muito interessante, de fato, né? A gente sabe que isso vai muito além, né? Essas pesquisas aí de vocês começaram já muito antes, até mesmo desses especiais, a Discovery Channel, Alienígenas do Passado, e vai muito além de verdade, Edson. E um caso que eu gostaria que você comentasse conosco também, que eu acho muito interessante, que está próximo de nós aqui no interior de São Paulo, é aquele famoso caso Lins, que eu acredito que é exatamente muito intrigante. De fato, que aconteceu com uma senhora simples, que não tinha conhecimento nenhum na época sobre ficção científica, ufologia, e ela acabou sendo abordada ali no meio da noite por uma estranha visitante, não foi mesmo, Edson? Foi, então. Esse caso aí aconteceu em 68, em Lins, dentro de um sanatório, só que era um sanatório de tuberculosos, né? Hoje acho que é um sanatório de louco lá, mas na época era
tuberculose que era tratada lá nesse sanatório. E aí o que aconteceu? A dona Maria José Sintra, ela foi de noite, né? Escutou um barulho lá e falou: acho que tem gente para ser internado, deve ser caso de internação. Quando ela chegou na porta, tinha uma mulherzinha pequena, com uma roupa azul, né, parecendo uma espécie de bata, com uma garrafa diferente. Ela falou uma garrafinha, um aparelho, um negócio, parecendo uma garrafinha diferente, e ela imaginou que a mulher queria água. Tentou comunicar, mas a mulher falava tudo enrolado, e ele falou: acho que é estrangeira, sei lá. E ela quer água. Aí ela pegou, botou a mulherzinha para dentro do hospital e foi com ela até o bebedouro, encheu aquele recipiente, deu na mão dela, aí acompanhou ela até a porta novamente. Aí essa ser bateu no ombro dela, falou: embaúra, embaúra, e simplesmente, em vez de seguir o caminho normal, ela cortou por dentro de uns arbustos que tinha ali, um jardim, e aí não tinha sentido. Aí a dona Maria Sintra ficou olhando aquilo e falou: o que essa mulher tá aprontando aí? Só que aí, em ato contínuo, o que aconteceu? Um objeto começa a subir ali. Aí a dona Maria Sintra, que já era uma senhora de idade, de cor, inclusive, ela fez xixi ali, né? Na coisa do medo, o medo, o pavor, que ela viu aquela nave acendendo e indo embora. E aí o que aconteceu? Ficou a marca no local. Eles chamaram o exército que tinha ali, o exército comunicou a Força Aérea, e aí veio uma equipe chefiada pelo Major Gilberto Zani de Mello, Major Zani, do 4º Comar, 4º Comando Aéreo de São Paulo, que a sede, né, da Força Aérea que pesquisava OVNI naquela época ficava ali no Cambuci, em São Paulo, era no 4º Comar. E aí veio esses militares, entrevistaram ela, tudo, colheram material, tiraram fotos coloridas, que inclusive eu tenho esse material em meus arquivos. Eu consegui parte desses documentos oficiais, relatórios que foram feitos pela Força Aérea naquela época. E o caso foi seríssimo, porque depois desse avistamento, houveram outros casos de avistamento por pessoas ali do sanatório também. O próprio proprietário já tinha visto alguns dias antes, e aí depois os militares fizeram toda a coleta desses casos ali. E uma coisa que eu achei sacanagem no caso da Maria Sintra é que tempos depois, quando nós fomos lá, eles simplesmente, o local onde pousou o OVNI, eles cimentaram. Então, você Puxa tem vida. uma grande área quadrada, toda gramada, e só um quadradinho aonde o objeto pousou, que ficou a marca, que eles cimentaram ali em cima. Não sei se para evitar curiosos, se foi alguma coisa determinada pelos próprios militares ou da Força Aérea, do Exército ali. Eu sei que o Joseph Prado, que é um outro pesquisador Sim. da Burne, nós estivemos lá no local entrevistando algumas pessoas da época, tudo, e estivemos no sanatório, e eles não souberam explicar o porquê que tinha aquilo ali, e não queriam que a gente ficasse fuçando muito nesses casos aí. Eu acho que a repreensão militar na época deve ter sido bem forte para até alguns anos atrás, quando a gente esteve lá, eles ainda estarem com medo, né, de falar no assunto. A gente foi na delegacia, simplesmente sumiram os documentos que tinham lá. A gente foi no batalhão do Exército, e aí eles falaram que não tinha nada. Aí quando eu apareci com um documento oficial na mão, aí foi aquela bagunça, chamaram o sargento, virou um angu de caroço lá. Eu e o Joseph lá ficamos só prestando atenção, mas eles não liberaram nada, disseram que não tinha nada. Mas é mentira, que tem sim. Ficou guardado aí
as 7 chaves em algum lugar, porque foi um caso diferenciado, né? Não foi nada normal, né? Foi algo anormal mesmo e relacionado ao fenômeno dos OVNIs. E Lins também teve o caso do Toríbio Pereira, que foi uma outra pessoa que também teve avistamento, teve pouso lá. Então tem muito caso. Lins, na década de 60, foi uma das áreas de maior incidência ufológica das cidades do interior paulista, né? A gente tem Marília também, Lorena, tem algumas Campinas, tem algumas outras cidades, mas na década de 60, Lins ganhou estouradamente, né? Tem, por exemplo, Ibiúna também, cidade de Ibiúna, que teve muitos casos, teve pousos lá também, tem casos envolvendo muitas testemunhas, mais de 500 testemunhas de um colégio que viram luzes lá também em Ibiúna. Enfim, tem vários casos pesquisados pela aeronáutica durante aquela época que foram curiosíssimos. Pena que eles pesquisavam e acobertavam todo esse material, né? Não deixavam chegar ao público. Tanto é que uma coisa que a gente tem cobrado aí são os filmes da Operação Prato, né? Que foi já da década de 70 tal, já era para estar liberado, mas os caras reclassificaram de novo, só vão estar disponíveis em 2027 e 2028, os que foram feitos em 1978, os de 1977 em 2027. Os filmes que foram feitos na noite oficial dos OVNIs só em 2036. Então é muito sacanagem, cara. Talvez até os ETs façam contato direto antes disso daí. É bem provável, é bem provável. Edson, só para a gente fechar essa questão do caso Lins, qual era a forma desse ser que se apresentou a essa senhora? Era uma forma humana, só que era aquela Humana? feição bela, né? Bela. Ela tinha uma espécie de touca azul na cabeça e uma bata assim também azul, meio diferente. Não era uma roupa normal, era algo um pouco diferenciado, mas tinha as feições humanas, só que falava enrolado. Outra Ela língua. não conseguiu identificar que tipo de língua era aquela que ela proferia. Interessante. Edson, vamos entrar numa das suas especialidades agora, que é o caso Varginha. Inclusive, nós temos muitos vídeos aqui no canal falando a respeito. Uhum. E, inclusive, outros ufólogos já estiveram presentes aqui comigo, aqui debatendo a respeito do caso, e você esteve ativamente ali. Vamos começar. Eu gostaria que você contasse para a gente abrir esse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito rico quanto à experiência no caso. Como era o clima naquele dia que vocês chegaram ali? O clima era estranho, né? Porque as pessoas não queriam falar. Então, parecia que já tinha tido alguma orientação militar em cima, principalmente nos órgãos militares, que ficavam negando, né? Polícia Militar negando, bombeiro negando, e em contrapartida, né, o Exército, né, o pessoal do hospital, mas em contrapartida você tinha civis, vários deles, que tinham visto essas operações, né? Operação de captura pelos bombeiros, operação de captura pelo Exército lá de Três Corações, da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, assim, quando a gente foi para lá, inclusive, eu lembro que a gente estava eu, Claudir Covo, tava os irmãos Mondini também. A gente foi no lugar do barranco, aonde tinha sido capturado uma das criaturas pelo Corpo de Bombeiros, e a gente percebeu que quando a gente parou o carro, logo um pouquinho na frente parou um outro carro com uma placa lá que não tinha nada a ver, e aí ficaram uns caras meio típico militar, sabe? Apaisando. Espião. E ficou ali e tal, olhando. Aí eu dei um toque no Claudir, pro Birajara também. Eles acharam estranho, a gente fotografou as placas, os carros, os caras ficaram ali, não saíram de dentro do carro.
ficaram espreitando. Depois a gente chegou a ver esses carros aí em outros lugares também que a gente ficava andando. Então, parecia que eles estavam ali meio que monitorando os nossos passos também, né? Em termos de investigação. E você não vai fazer isso se o caso não foi autêntico, se não acontecer alguma coisa. Não tem por que ficar colocando pessoas ali monitorando. Pessoas monitorando também, eu lembro que os irmãos Mondini, eles moravam lá em Sumaré, né? Começaram a fazer a investigação depois que a criatura foi migrada lá para a Unicamp, né? Eles pegaram 2 criaturas, uma viva e uma morta, levaram para a Unicamp, e aí os irmãos Mondini, Eduardo e Oswaldo Mondini, começaram a fazer as pesquisas lá. Eles tinham bastante conhecimento, colegas, pessoas que trabalhavam lá na Unicamp, no cemitério dos Amarais também fizeram algumas investigações lá. E aí teve um certo momento que um cara branco, de olho claro, mas se olhar assim, você fala, o cara é militar, né? Mas ele veio e falou que trabalhava numa firma tal, que gostava de ufologia, e se aproximou, alugou a casa do lado da casa dos irmãos, de um dos irmãos Mondini, e ficou ali, se aproximou do grupo deles, passando algumas informações, meias verdades, meias mentiras do caso Varginha, talvez até para se aproximar. Quando a gente desconfiou que poderia ser um espião, alguma pessoa ali monitorando, porque começou a dar aquele pique no telefone, né, dos irmãos Mondini, né, como se tivesse grampeado e tal. Aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, falei pro Oswaldo e pro Eduardo, pega esse cara, já que ele disse que viu o OVNI, parece que ele tinha visto, pega ele, faz ele preencher um relatório do CEPEX aí, tira a foto dele e tudo, e pega todos os dados, onde que ele trabalha, quem é, como que é, tudo, pega tudo. Aí eles fizeram lá, preencheu um relatório, botou o nomezinho, onde trabalha, tudo, contou o caso, tirou a foto. Aí eu falei, agora me passa esse material, porque a empresa era em São Paulo, se não me falha a memória, que eu vou checar isso. E aí eu chequei junto ao RH, aí as pessoas falaram, não, nunca teve ninguém com esse nome, essa pessoa, não conhecemos, nunca trabalhou aqui. Aí caiu a ficha. Aí a gente fez o seguinte, tentamos descobrir para quem o proprietário daquele imóvel tinha alugado. Mas o cara não quis falar, falou que era sigilo e não podia. Aí a única coisa que a gente pôde fazer é fazer o seguinte, chega no cara e abre o jogo. Fala, ó, a casa caiu, a gente sabe que você está aqui espionando a gente tudo e aí sabe o que aconteceu? A casa caiu para o cara também. No dia seguinte ele tinha saído da casa e nunca mais apareceu. Né? Então tinha essas coisas. Ameaça por telefone, telefone grampeado eu tive também. O Pacatini, só no começo do caso, tudo, ele recebeu umas 15 ligação de ameaça. Birajara também, sabe, Smodini. Então o negócio era tenso na época de Varginha, porque a gente teve contato com os militares que participaram de algumas coisas e os caras vazaram, né? Simplesmente falaram. Só que alguns gravaram vídeos também, gravaram fitas de áudio contando detalhes. Então a gente tinha e tem a plena convicção de que algo aconteceu em Varginha. Foram capturados criaturas, a gente não sabe. ET, não é? É uma criatura diferente, né? Tem naves, objetos voadores não identificados envolvidos em toda a trama, um monte, né? Apareceram antes, durante e depois, nos meses subsequentes. Criaturas foram capturadas várias, foi uma só, foram várias. Houve operações feitas, por exemplo, no Rio Verde, pela ESA, com militares que chegaram a me descrever, me mandaram carta, desenharam a criatura, né, que eles estavam procurando no rio lá, porque quando a nave caiu, várias criaturas se
se debandaram ali pela mata. Inicialmente ali na mata do Jardim Andere, onde foi capturado uma criatura ali no barranco, e depois capturado mais 2 criaturas dentro da mata ali, né? Que antigamente tinha uma mata. Eu não sei se hoje ainda existe essa mata. Deve existir, porque passava um trilho do trem lá embaixo, então tem uma mata ali que provavelmente deve ter ficado preservada. Eu sei que a parte da rua, da onde o pedreiro viu o carro de bombeiro chegando, eles descendo com as redes, pegando a criatura, tudo, estava batendo uma laje ali, essa rua não existe mais, porque cresceu o bairro do Jardim Andere, então desconfigurou. A última vez que eu estive lá com uma equipe de televisão japonesa para falar a respeito do caso, tudo, a gente foi até esse local, mas aí estava totalmente diferente das fotos que nós temos, né? A gente tem um monte de foto. Deixa eu ver se eu acho o local aqui para te mostrar. Inclusive, Edson, uma pergunta que eu gostaria muito de te fazer a respeito do depoimento dos militares, que eu já fiz, inclusive, para outros ufólogos. Esse aqui é o barranco, ó. Foi capturada a primeira criatura. Sim. Esse é o barranco aí. E nesse local era uma estrada que tinha, que o barro estava em pleno desenvolvimento ali. Eu tenho umas fotos aqui também, ó. Eu com o Birajara Franco Rodrigues, que é o pesquisador principal do caso. Isso aqui foi quando o John Mack, que é um psiquiatra da Universidade de Harvard, esteve lá investigando as meninas dentro do ponto de vista clínico, para ver se elas não estavam mentindo, se realmente tinham experienciado uma experiência traumática. E no final, ele falou que realmente elas tiveram um avistamento diferenciado, né? Isso aqui é interessante. Isso aqui é uma foto do local onde teve o número 1 é a primeira captura pelo Corpo de Bombeiros, a número 2 é a captura feita pela ESA e a número 3 onde as meninas viram no terreno baldio. Então o local era assim, era bem ermo. Hoje está cheio de casa lá, né? Então você vê que é bem perto. E a criatura que as meninas viram devia estar fugindo dessa operação que o Exército fez de captura. A gente chegou até a conhecer um desses militares mais rasos que participou da captura mesmo dessa criatura, né? Eu quero te perguntar justamente sobre isso, Edson, pelo seguinte. Nós já entrevistamos outros ufólogos que passaram por aqui, até mesmo ano passado, e quando a gente dá uma apertadinha como jornalista, no bom sentido, para eles falarem sobre o que tem naqueles vídeos que foram gravados, aquelas famosas fitas, parece que o pessoal ou não assistiu e fala que assistiu, ou assistiu e não quer falar o que tem naquela fita. Haja visto que, por exemplo, teve um outro ufólogo renomado aí do Brasil também, que quando a gente esteve com ele aí ano passado, a gente falou assim para ele, mas de fato, o que tem naquela fita? O Petit já mostrou, ele já falou, o que tem lá é o que já foi visto, mas ainda não foi visto nada, de fato, né? Eu sei que vocês, claro, não podem revelar a identidade por uma questão de ética. A fita que o Petit tem é o Cabo Vassalo que dá o depoimento. É o Cabo Vassalo. Os militares que transportaram essa criatura foram coordenados pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, estava o tenente Tibério, capitão Ramires, sargento Pedrosa, cabo Vassalo, soldado Cirilo e o soldado Demelo. Revelado aí, ó. Esses são os militares que estavam lá. O Pacatini chegou a falar isso na época, revelar esses nomes, tudo. E essa fita que o Petit tem, né, que ele chegou a gravar, porque foi assim, a história, por que o Petit foi gravar esse militar? Porque a gente estava tendo uma reunião no dia 4 de maio de 1996. Foi uma reunião histórica
onde, depois de alguns meses, a gente resolveu juntar a imprensa para poder revelar aquilo que a gente tinha descoberto ali em 4 e pouco, quase 5 meses de pesquisa. E, inclusive, para revelar para a imprensa a tentativa de suborno que a dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, sofreram daqueles homens de preto lá, né? Que tentaram oferecer grana para elas irem numa televisão, eles iriam instruir elas o que elas iam falar para desmentir o caso. Ou seja, aí botava pano quente e ninguém falava mais nada. Né? E Só que elas resolveram botar a boca no trombone. Então, o que aconteceu nesse dia 4 de maio de 96? Além dessas revelações e tudo mais, a imprensa toda lá em peso, um dos militares, amigo do Vittorio Pacatini, resolveu falar. Então, eles pegaram e o Pacatini, discretamente, não podia pegar nenhum de nós do grupo dos 7 e resolveu pegar uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer também, que era o Marco Antônio Petit, para operar a câmera. Né? E aí os dois foram para a casa do Birajara, não a casa onde ele mora, acho que era a casa dos pais dele, se não me falha a memória. E lá eles montou o tripé, tudo, trouxe o cara, pegou na rodoviária, e lá o Marco Antônio Petit foi apenas o piloto da câmera filmador, enquanto o Vittorio Pacatini fazia as perguntas, perguntava tal. E aí esse militar falou sobre detalhes do transporte dessa criatura, o que ele viu dentro do Hospital Humanitas, porque eles fizeram uma operação para retirar pela porta lateral do Humanitas essa criatura que estava dentro de um caixãozinho, aparentemente estava morta, né? Pelo menos que ele viu ali, devia estar morta. Tinha vários médicos, tinha militares à paisana filmando com handcam também. Em um certo momento, ele puxou, o médico, né, puxou com uma pinça um negócio preto e bifurcado, parecendo, podia ser uma língua, uma fita de medir putrefação, sei lá, alguma coisa, que ele puxou aquilo assim, quando soltou, ela enrolou para dentro. E quando esse militar, o cabo Vassalo, chegou lá, e Sargento Pedrosa, essa turma aí, eles viram essa criatura no caixão. Até ele chegou a brincar, né? Na fita está escrito isso. Falou assim, pô, vocês me trouxeram aqui para ver essa coisa queimada, tinha um cheiro diferente, ruim. E depois que ele viu que aquilo ali não era uma pessoa queimada, era algo diferente. Aí, depois que os médicos fizeram o que tinha que fazer ali, eles botaram a tampa do caixão em cima, aborboletaram, colocaram um saco preto, né? Aquele caixãozinho dentro do saco preto, colocaram dentro do caminhão da ESA, aqueles caminhão de tropa de lona camuflada, né? Modelo 1418 da ESA lá. Aí colocaram lá dentro, voltaram para a Automaco, que era uma empresa ali que faz balanceamento dos caminhões. Tinha mais 2 caminhões ali, que ele não sabe o que foi fazer, se pegou alguma outra coisa ou não, porque eles não podem ficar conversando o que fez, né? Alguns que deram depoimento, a gente sabe o que aconteceu. Outros caminhões pode ser que foram só para despistamento também, porque essa operação da retirada da criatura demorou bastante tempo. Veio um caminhão, depois voltou para automático, depois veio outro, depois foi outro, ficava aquela bagunça. Por isso, uma movimentação grande ali perto do Hospital Humanitas. E aí, quando eles retiraram, que eles foram para a ESA novamente, o que esse militar relata? Que eles entraram direto pelo portão da ESA sem cumprir um normativo que, em situações normais, sempre se cumpre. Geralmente separa o caminhão, é anotado a quilometragem, tudo, né, para onde foi, para onde que veio, tal. Isso geralmente é feito, mas naquele dia não. Vai para o hangar tal, e lá foi pedido para que eles
os motoristas, né, dos caminhões encostassem o caminhão na parede, para não ter nem como tirar aquela carga de lá de dentro do caminhão. E esses motoristas cumpriram isso. Eu conheci um dos soldados que ficou de sentinela, guardando. Inclusive, ele tatuou um ET no braço depois, né? E esse daí eu tive uma oportunidade que foi interessante. A minha esposa, ela trabalha na parte da tesouraria, né? Da parte financeira, de uma oficina do irmão dela, de carro, né? Conserta carro. E esse soldado, na época, veio lá de Varginha para trabalhar aqui em São Paulo. Certo. E ele era de lá, ele acabou contando alguns detalhes desse vigia, né? Dessa vigia que ele fez das criaturas ali naquela noite, antes do comboio sair da ESA de Três Corações e ir para Unicamp. Porque o que aconteceu? Quando os motoristas deixaram os caminhões ali, o pessoal mais graduado, ou seja, o capitão Ramires, o sargento Pedrosa, o pessoal mais graduado, eles foram para a sala do tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Aí o tenente-coronel Olímpio Vanderlei falou assim, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores, amanhã a gente vai dar prosseguimento a essa missão. Se vocês quiserem dormir aqui dentro do quartel, pode dormir, mas quem quiser ir para casa também, beleza, amanhã, 4 horas da manhã aqui, para a gente dar prosseguimento. E aí, 4 horas da manhã, estava todo mundo ali, pegaram os mesmos motoristas, os mesmos graduados, pegaram os caminhões, fizeram um comboio com carros civis normais para ficar na frente e atrás, e os 3 caminhões no meio. E aí foram para Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. E aí, chegando lá, os motoristas foram dispensados e foi trocado os motoristas dos caminhões. Falou, vocês podem ficar aí, tomar café, jogar bola, tal, e mais tarde a gente vai voltar lá para essa. Beleza? Beleza. Pegaram outros motoristas, que são ali de Campinas, e esses motoristas foram para Unicamp, junto com esses militares que estavam ali, o sargento Pedrosa, né? Essa galera aí. O tenente Tibério parece que já estava até lá na frente, já tinha chegado, foi antes, para lá para preparar o esquema com o Badam Palhares e na entrada, né, dessas criaturas. E aí eles foram deixar as cargas e voltaram. E aí, quando chegaram lá, estavam os motoristas. E um desses motoristas estava lá voltando já para a ESA. Aí o sargento Pedrosa falou assim para ele assim, pô, meu, a Unicamp é grande, hein, meu? Isso aí tá tudo nas fitas. A Unicamp é grande. Aí ele falou, Unicamp? Mas eu não tive... esquece. Não falei nada. Né? Ele esqueceu que trocou os motoristas, né? E que tinham ido para lá, né? E os motoristas mesmo só pegaram lá no Humanitas, levaram para a ESA, dormiu lá, no outro dia às 4 horas da manhã saíram, foram para Unicamp e aí entregaram as cargas na Escola Preparatória de Cadetes, e de lá é que outros militares levaram as cargas para o Badam Palhares e o Conradin Metz, que é um alemão lá. O Badam, só para você ter uma ideia, ele nega, o Conradin também nega. O Badam, teve uma entrevista dele com o Goulart de Andrade na época, que ele negou tudo. E ele vai continuar negando. Ele chegou a falar para alguns amigos assim mais próximos, comentar tipo que tentou dar iogurte, alface para a criatura viva, né? Tentou algum tipo de comunicação, mas que a criatura não era inteligente, né? Mas isso daí nunca ele vai vir a público falar que é verdade, que aconteceu,
Por quê? Porque ele assumiu, deve ter assinado alguma coisa junto com o Exército e simplesmente ele fica amarrado. Porque na época a gente investigou e descobrimos que ele não recebia o salário da Unicamp. Ele recebia salário direto do Exército. Então, aí está explicado, né? PC Farias, ossada de perus, né? Um monte de coisa, cara. Com Então, certeza. e se você for... Você falou aí da autópsia do Rei Santilli, lembra? Sim, sim. Isso aí foi um ano antes, foi em agosto de 95. Foi no ano antes de Varginha, que Varginha foi a partir de janeiro de 96. E você lembra quem foi o médico chamado para dar um parecer a respeito Parecer. da autópsia? Foi o Badan. Por quê? Então, será que não tem coisa aí? Com certeza. Se Naquela o... época, se você buscar a matéria do Fantástico, lá, sei lá, acho que foi Fantástico que saiu. Foi Tem o fantástico. Badan lá falando a respeito. É lógico que aquela autópsia foi fraudulenta, né? Foi o Rei Santilli ganhando grana nas costas de um monte de gente, da Rede Globo mesmo, acho que pagou na época 10 mil, alguma coisa, não sei se era cruzeiro, cruzado, que já mudou tanto essa moeda aí, que a gente não sabe, mas foi uma grana preta que a Globo pagou para ter exclusividade, né? E ela foi consultar quem? Badan Palhares, sobre uma autópsia supostamente Sim. alienígena. Então tem tudo a ver. E tem um amigo nosso lá da Unicamp, que era do grupo do CEPEX, um professor, que ele conseguiu as plantas da parte subterrânea lá na época. E ele mostrou lá e simplesmente faz sentido. Algumas pessoas também confirmaram que tem realmente essa área subterrânea, que ela foi feita na década de 70, justamente para, se tiver uma guerra, alguma coisa, dá para ir lá para baixo, até atender pessoas com algum tipo de doença ou Ficção. sofrer algum tipo de coisa, você consegue atender lá embaixo. Então, na década de 70, eles fizeram isso. Tanto é que se você for lá, você já foi lá na Unicamp? Já tive lá. Você reparou que no Hospital das Clínicas tem umas Sim. colunas super grossas, cara? Não Sim. precisa aquilo. É porque por ali passa a respiração, que vai até em cima da Puxa parte de vida. baixo. E os elevadores são controlados, só pessoas que têm acesso que vai lá embaixo. E tudo que é relacionado a OVNI ou coisas assim bizarras, nasce uma criança lá meia bizarra, vai para esses lugares para estudo. Eu pesquisei um outro caso, que não é o caso Varginha, um caso que aconteceu em 1994, que é o caso Pedro de Toledo, junto com o Carlos Alberto Machado, um cara que morreu em situações estranhas. E o proprietário chegou a falar para a gente, proprietário do sítio, né, que quando a polícia veio pegar o corpo da pessoa morta lá, pelo OVNI que tinha aparecido e tal, eles chegaram a comentar que iam levar para a Unicamp. E quando a gente investigou, esse cara deveria ter sido enterrado em Pedro de Toledo, no cemitério. Só que não existe nenhum registro dele lá. E também não tem nem atestado de óbito no cartório, porque eu até pedi uma certidão negativa. Tinha nome do cara, data que nasceu, a data que morreu, tinha tudo. Eles retiveram no dossiê da polícia até o RG do cara. Não podia ter feito isso. E esse proprietário do sítio, ele chegou a comentar que a polícia lá comentou que ia levar para a Unicamp. Então, tudo que é bizarro, porque o corpo do cara estava bizarro também, né? Ele não tinha cheiro de putrefação, o objeto ficou em cima da casa e ele morreu cozinhado, o cabelo despregou todo da cabeça, as roupas estavam intactas, não estavam queimadas, mas o corpo estava totalmente torrado e estava que nem uma borracha. Você pegava o pé do cara, batia assim, parecia uma borracha, um pneu. E não tinha líquido. O líquido sumiu e não tinha cheiro. O cara estava vários dias morto ali e não tinha cheiro. E a água que tinha ele tinha um galão assim, que acho que pega a água da bica, né? E água da nascente, tudo. A água estava a choca. Ou seja, geralmente quando você tem um campo ionizado,
alguma coisa assim de OVNI, geralmente pode ocorrer, se tiver água dentro de algum frasco, alguma coisa, ficar desse jeito. Ela ficar meia choca, né? Então, É, é um efeito interessante. antes da gente fechar esse arco de Varginha, Hum. o depoimento desses militares que participaram da fita e que você coletou, a descrição do ser bate com a descrição das testemunhas civis das garotas? Bate. 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 Ó, todas as pessoas, tanto militares, civis, que tiveram algum tipo de interação com a criatura, até o próprio motorista do Badan, tá? Ele chegou a transportar um negócio lá, ele chegou a ver a mão da criatura e bate até os 3 dedos da criatura que ele chegou a comentar. Tem pessoas que viram outras criaturas também passar na frente do carro, tal, 3 dedos nas mãos, entendeu? É a mesma configuração, escurinho, né? Pele escura, com aquela viscosidade na pele, olho vermelho, protuberância na cabeça. Tá aí E atrás de você aí. isso, esse Aí, bicho ele foi o Jamil que fez, Jamil Villanova, legal, na época, esse aqui é da época, de 96, que ele chegou a fazer legal. a cabeça. E a criatura 1,65 m, 1,70 m, variando assim. E tinha uma criatura também que foi pega lá, que era peluda. Era mesmo olho vermelho, tudo, só que ela tinha pelo no corpo. A gente até brincava, falava que era o ET Tony Ramos, né? De tanto cabelo que tinha, né? O Claudir, Então, né, falava essa besteira aí, falava, ó, esse aí é o Tony Ramos, né? demais. A gente dava muita risada, cara. O grupo do Sim, 7, ele foi feito na época pelo Birajara, Franco Rodrigues, era o Vitório Pacatini, sim. tinha o Claudir Corvo, falecido, né? Depois era eu, o Jamil Villanova, o Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. O Petit, né, chegou depois, chegou dia 4 de maio, e aí ele inventou um grupo dos 4, que fala que é ele, o Birajara Franco Rodrigues, que não fala nada, o Vitor Pacatini, que sumiu, e o Claudio Couve, que está morto, ou seja, então só fala ele. Ele inventou uma história, mas o grupo dos 7 era essa galera aqui, ó, que a Madalena Freixedo, esposa, ela Legal. chegou até tirar foto. Ó. Então tem o Claudeir aqui, Sim. o Vitório Pacatini, Pacatini. Birajara, aqui o Eduardo Mondini, só não está o Oswaldo. Aí está o Jamil Villanova aqui e eu aqui. Isso aqui é uma jornalista, que é a Madalena Freixedo, lá da Espanha. Então, o grupo do 7 ele existiu. Eu tenho documentos até escrito com a letra do Claudeir sobre o grupo do 7, que o pessoal às vezes fica inventando, querendo tomar o caso para si, e o caso não é de ninguém. Na Sim, com certeza. verdade, o caso tem que ser pesquisado por uma quantidade maior de pesquisadores possíveis e imagináveis. E tinha que se trocar essas figurinhas para a gente tentar montar o quebra-cabeça. Só que, infelizmente, é uma guerra na ufologia Sim, a brasileira. gente pode até E... tocar nesse assunto daqui a pouco com você, mas eu queria só fechar esse arco perguntando o seguinte para você. Esses caras que você citou aí, que citou o nome de uma série de sargentos, comandantes tal, são aqueles mesmos caras que tiveram a cara de pau de falar que era o casal de anão que foi lá para o Não, hospital, que era não, o o do Mudinho. casal. Não, o casal de anão ele era da parte de comunicação da base, que Tá. é o Major Causa. O Major Causa, se você pegar vídeos do dia 8 de maio de 96, você vai ver um depoimento do General Lima, onde o Major Causa está atrás dele, que era esse cara da comunicação. Então, aparece nas filmagens que tem por aí, o General Lima falando que a ESA não capturou ET nenhum, que não existe nada. Depois ele saiu batendo porta lá, e aí os jornalistas viram, pô, meu cara tá escondendo mesmo, né? Porque não quis responder as perguntas do jornalista, né? O que eu tinha para falar eu já falei, o pessoal estava trabalhando em prol do exército, em prol da nação. Pronto, né? Aí a imprensa falou, meu, estão escondendo mesmo. E aí esse Major Calço estava lá atrás. Ou seja, ele escutou o General Lima, né, que é o comandante da base, falar a conclusão, né,
o oficial da coisa. Só que o que aconteceu? Foi uma equipe espanhola fazer um documentário, como foi vários lá em Varginha, né, de vários países, né, Japão, Inglaterra, França, de tudo que é lugar. E aí veio esse pessoal da Espanha lá fazer esse documentário. E aí pegaram o Major Carlos, que era da comunicação, para perguntar o negócio do ET e tal. E ele falou que o pessoal confundiu, que não era nenhuma criatura, que a criatura era um casal de anão grávido, que o Sim. exército tinha dado carona dentro do caminhão militar, né, aquele com lona camuflada, colocaram eles lá dentro porque estava chovendo muito. Então eles levaram bondosamente o exército, esse casal de anão, para dentro do hospital. Então aí o pessoal via aquela movimentação, né, de carros do exército, e os ETs, as criaturas, nada mais eram do que o casal de anão grávido, né? Ou seja, a explicação mais esdrúxula e Sim. imbecil que um militar pode ter dado, entendeu? Mas, infelizmente, ele falou isso, né? Que mostra uma estupidez tamanha, né? Era mais fácil ter falado, não tem nada, não capturando, pronto, acabou. Mas não, foi inventar um negócio que ficou pior que a encomenda, né? Edson, saindo do caso Varginha, eu pedi para a gente passar. Os agroglifos que aparecem no Brasil, especialmente lá na região sul, são verdadeiros? Eu não acredito, é a minha opinião Ok. particular. Se você quiser, eu até te explico como que se faz aquilo lá, Sim, entendeu? sim. Dá para fazer, e assim, tem pessoas aí que a gente andou conversando, que da política, dessas cidades, que tinha interesse de trazer um turismo ufológico lá para a região. E aí tem pessoas que fomentam, publicam isso em revistas, né? E ficam falando que mas não tem prova nenhuma. E, assim, tem uns círculos que aparecem lá que parece que o ET tá bêbado. Se foi o ET que fez, ele tomou umas canas, porque o negócio é muito torto. Pelo menos na Inglaterra, eles fazem o negócio mais certinho. Eu tive visitando a Inglaterra, os crop Sim. circles, em 2002. E lá a gente descobriu que existem casos que às vezes apareceu algum círculo mais simples na plantação que foi devido a algum pouso de OVNI. Mas os círculos que tem lá, que já aparecem há muito tempo, a maioria são feitas por grupos especializados chamados Cyclemakers, e Ok. eles têm uma competição, quem faz o maior, o mais bonito, e depois os agricultores cobram 1 libra, 2 libras para você entrar, ficar lá em transe, né, no círculo, naquelas coisas, o ET. Só que não tem nada Energia. de extraterrestre aquilo lá. Você acha que o extraterrestre vai vir lá do fim do mundo para ficar fazendo desenho em plantação? Entendi. Então, assim, Bom, minha opinião particular. Agora, claro, como que claro, faz claro. aqui no Brasil? Aqui no Brasil é muito mal feito pelos humanos que fazem isso. E como que se faz? Primeiro você entra, tem o caminho do trator. Aqui, Sim. aquelas 2 linhas. É que eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar. Eles entram por aquele caminho, aí não vai ficar marca nenhuma. Num trilho desses, você marca o ponto inicial. A partir desse, você pega uma corda e tabuinhas e vai rodeando, e depois vai saindo, formando o desenho que você quiser. Mas o primeiro desenho, ele sempre tem uma ponteira fincada num desses treios, e a partir daí o desenho todo ele é construído. Geralmente é Sim. construído à noite, né? E você tendo o tamanho das cordas ideais, certas ali, você faz o desenho. Aí as pessoas perguntam, mas como que a cana, né, o trigo só entortou e não quebrou? Porque de madrugada, com o sereno, os caules eles ficam mais molhados, mais úmidos. Então, essa torção, ou mesmo que houvesse um amassamento, quando vai chegando amanhã já, que já está feito, os caras já saíram de lá, e aí começa a despontar o sol, ele se recompõe
Então não aparece tão quebrado. A não ser que seja amador, né? Teve alguns caras aí que fizeram alguns círculos aí em Pau Sul, em alguns lugares aí em Santa Catarina, que, pelo amor de Deus, né? Foi só pro History Channel vir fazer documentário aqui. Inclusive, o History veio até na data que ele sabia, né? Que o ET ia estar lá, ia fazer, entendeu? Então, como é que pode você prever um fenômeno ufológico, né? Ah, não vai acontecer porque nessa época do ano sempre acontece. Então, vem para cá, fica aí no hotel que amanhã o negócio vai acontecer. E aí depois sai fazendo evento, vendendo revista, com essas coisas aí, que impressiona. Bota dronezinho para filmar de cima. Só que, às vezes, o negócio está bem torto, hein? Então, faz uns melhores aí, arruma uma galera lá da Inglaterra, traz para cá para treinar o pessoal do Brasil, que aí o negócio vai ficar mais bonito, né? Pelo menos como arte, né? Porque assim, eu não creio que se fosse um fenômeno ET, aí, sei lá, tripulante, tem outras formas de você deixar alguma mensagem. Mensagem que não significa nada, ou que, de repente, significa alguma coisa só para a humanidade terrestre que a gente já conhece. E falando justamente em supostas farsas, Edson, o que se tem indícios de que aconteceu o ano passado em Magé, de fato? Então, eu não pesquisei, não fui lá. Quem foi o Arthur Sérgio Neto, ele foi com a equipe dele lá. Pelo que ele me falou, né? Eu estou falando as percepções que ele me contou. Sim, Alguma claro, coisa claro. de fato aconteceu, houve um acobertamento forte, e aí eles resolveram dar uma pisada no freio, porque o negócio estava ficando perigoso até para eles lá. Mas que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Né? Agora, tem muito fake na internet? Tem um monte que o pessoal se aproveitou, colocou lá vídeo do agente, não sei do que aconteceu isso. Tudo picaretagem. Isso aí é nada a ver. Mas alguma coisa caiu lá. Não caiu naquele lugar onde foi mais divulgado. visado e o pessoal correu para lá. Foi num outro local, mas caiu alguma coisa e foi capturada pelo pessoal, os militares lá da região. E aí, boca de siri, entendeu? Eu acredito que dificilmente, assim como o de Varginha, isso venha à tona algum dia. A não ser que aconteça uma queda e o negócio seja bem escrachado em algum lugar bem aberto, tem um monte de gente aí não vai ter como você tapar o sol com a peneira. Mas enquanto for em lugar assim meio ermo, que nem aconteceu nesse de Magé, aí, o próprio de Varginha lá, os caras vão continuar cobertando. Mas eu queria muito que acontecesse um caso do Varginha agora. A gente com celular, com um monte de coisa aí o negócio ia ser bonito, viu? Com certeza. Foi uma pergunta que, inclusive, eu fiz para alguns ufólogos. O que seria hoje de Varginha, com tanta tecnologia, smartphones e etc e tal, se isso acontecesse hoje? É mesmo? Tem mesmo casos como de Roswell e outros tão enigmáticos e próximos que Apesar aconteceram. que, mesmo que a Kátia, a Liliane e a Valkyria tivessem um celular, elas deviam estar ali na mão, no WhatsApp, tudo. Elas não iam ter com medo que aquilo ali imprimiu nelas, saíram correndo, elas não iam ficar ali para filmar. Mas talvez... Recentemente, a gente teve aquela Big Brother, a Paula. Ah, sim. Que... Particularmente, eu não acreditei muito daquilo. Não, mas aconteceu, cara. Não sei, eu tô dando minha opinião também, minha opinião particular. Ela estava um pouquinho mais sumidinha da mídia, de repente veio aquilo, não sei, é a minha opinião particular. Eu peguei um especialista para analisar a expressão facial das duas. Porque você mentir sozinho já é difícil. Mentir em dois é muito mais difícil por causa que as expressões faciais vão denunciar para quem estuda isso. E aí essa pessoa fala assim, cara, elas não estão mentindo. Elas viram realmente alguma coisa diferente, ficaram assustadíssimas e correram. Agora, infelizmente, não filmaram. As câmeras da casa delas não estavam apontando para a floresta lá. Mas, sabe o que é legal?
a descrição da criatura que elas fazem lá com aqueles olhos verdes, eu achei vários casos aqui nos meus arquivos. Eu cheguei a fazer até um vídeo no meu canal, lá no Enigmas e Mistérios, falando a respeito desses casos. E tem um outro caso que foi na Rússia, que mostra uma criatura dessa dentro de um poço lá na Uma Rússia, vala. que o cara filmou e lembra muito essa criatura aí que elas viram lá. Então, eu acho assim que elas tiveram uma experiência. Infelizmente, por serem adolescentes, ficar rindo e tal, aí o pessoal zoa, né? E como uma delas, ex-Big Brother, então aí fica pensando, não, tá querendo a mídia, mas eu não acredito nisso, não. Acredito que aconteceu alguma coisa, viram alguma coisa realmente estranha, mesmo porque aquela região de Lagoa Santa, lá em Minas, ela tem bastante incidência. Eu tenho outras pessoas lá que moram lá que já falaram da casuística. Volta e meia aparece luzes. E se você for ver, aquela região ela tem um prolongamento para a Serra do Cipó, que é uma área de incidência muito grande também. Tem muito caso, cara, na Serra do Cipó. Então, eu acredito que aconteceu alguma coisa ali, sim. Tá faltando, assim como você disse, Edson, cair de repente um objeto no local público. Tá faltando aí também essas criaturas aparecer para um cara cabra macho que vai lá e pega esse pessoal na unha, né? Pega e traz. Até eu mesmo. Eu tenho experiência no negócio, mas eu não sei te falar qual vai ser minha A reação, cara. reação. Na hora que você estiver frente a frente com o negócio. Se o negócio é feio, cara, pernas para que te quero. Vou ficar ali dando moleza, não. Mas se eu conseguir filmar alguma coisa rapidinho, filme Com vaso. certeza, por tantos anos buscando isso. E Edson, assim, nave, por exemplo, nave. Tem alguns casos que as pessoas veem perto, não acontece nada. Mas tem casos que pessoas tiveram queimaduras, tiveram radiação, e aí? Você vai correr um risco desse? exatamente. Exatamente, com Então, certeza. eu acho que assim, você está vendo, que nem eu já fui em várias vigílias, já vi muitas coisas, filmei, fotografei. Aí a gente fica numa posição ali. Ó, se quiser se aproximar, se aproxima, né? Fica numa. Se eles leem a nossa mente, ó, se for do bem, se aproxima, tô aqui. Se não for, queima o chão, vai embora, né? A gente pensa alguma coisa nesse sentido assim. Graças a Deus, Deus me protegeu até agora, né? Não Com tive nenhum certeza. problema de saúde, nada. Mas já tive bem próximo do fenômeno em várias vezes. Já vi coisas assim bem legais. Aquela foto que eu bati mesmo em São Bernardo, do campo, né? Foi um negócio. Pena que eu não consegui fotografar mais, né? Que a minha intenção com o iPhone 5 era tirar foto, depois tentar ampliar e fotografar o objeto. Aí tem pessoas que falam, mas por que você não filmou? Cara, meu celular do banco, aquele é o celular do banco, tava lotado de coisa, né? Eu nem tive ideia de filmar, eu quis fotografar o negócio mesmo. Só que o objeto fez aquele L assim, ó, subiu num pau, numa velocidade incrível. E aí não deu, mas foi algo bem nítido, porque de dia, 1h18 da tarde, ali, né, na sua cabeça, que negócio, um monte de gente viu no dia que eu fotografei, viu em dias anteriores, viu em dias posteriores. A própria aeronáutica, ela entrou em contato comigo e me pediu a foto, me pediu o relato, eu dei. Depois, como eu tinha vários relatos de pessoas que também tinham visto, me pediram esses relatos também, eu cedi. Eu estou esperando agora eles liberarem isso no Arquivo Nacional, porque eles vão ter que liberar. Uma hora vai ter que liberar. E se não liberar, o que significa? Que eles têm um arquivo paralelo de coisas mais interessantes. E eu tenho tudo guardado, os e-mails que eu troquei com a aeronáutica, tudo. Então, assim, eu tenho como provar que realmente foi. E se sumir lá dentro, ou se foi por um arquivo paralelo, que eu sei, eles têm um arquivo, né, que é mais que ultra secreto. Com Você sabia que certeza. tem uma classificação acima da ultra secreto que não está nem nos normativos? Você tem muito essa experiência militar, né? Você sempre está ali
ali nos encalços ali realmente, conseguindo alguns depoimentos por fora, outros por dentro, e sempre pesquisando. Documento, tudo. Só que tem coisa que às vezes é tão restrito, meu, que nem o militar fala assim: se eu for dar uma cópia para você, eu vou mexer no negócio. Aí eles vão saber que fui eu, porque só eu mexi. Então não vou mexer. Tem E militar de Varginha que falou assim: eu te ajudo, você pode perguntar o que você quiser, eu te respondo e te dou, mas eu não posso aparecer, que eu assinei um termo de confidencialidade. Se eles descobrirem que fui eu vou pegar 14 anos de cadeia e vou perder a minha aposentadoria. E vou ficar queimado pro resto da vida dentro do meio militar. Então, meu amigo, eu não posso aparecer. Aí eu falei, e depois que você morrer? Ah, depois que eu morrer, dane-se. Pode falar, não tem problema não. Mas agora, eu falei, você gravaria um vídeo para mim? Também não. não, com certeza. Edson, como você acredita que ficaria a ufologia? Porque existe toda essa questão dos enigmas, existe toda essa questão das pesquisas. E como entraria a questão da ufologia caso uma dessas civilizações viessem hoje a público, pousasse, digamos, na Avenida Paulista, descesse ali e dissesse: nós estamos aqui? Para que patamar a ufologia partiria, no caso? Não, acabou. Acabou. Acabou? Acabou. Ufólogo, para quê? Para que eu falo? A gente existe enquanto a gente tem que desvendar algumas coisas. A partir do momento que o fenômeno se manifestar, claramente, acabou. A gente vai ser lembrado como pessoas que lá atrás foram Sim. precursoras de um estudo que já falava disso, que depois se tornou algo real. Ou seja, nós somos hoje, na atualidade, pessoas que estão orientando, né, para essa transformação, a hora que acontecer, para o baque não ser tão grande. Né? Porque, por parte dos militares, eles devem ter um plano já de divulgação disso também, de preparação da população frente ao fenômeno. Só que, porque o que vai acontecer? A hora que esse negócio estourar, você vai ter histeria coletiva, você vai ter pessoas se sentindo traídas, principalmente na parte religiosa. Então, você pode ter convulsões religiosas, convulsões na sociedade, né? Pessoas revoltadas, que se sentiram lesadas. Ah, eu fui abduzido, aconteceu isso, tal, fiquei estéril, e o governo era responsável pela segurança nacional e não fez nada. Eu paguei imposto para uma segurança nacional que não existe em relação à OVNI, e hoje eles estão reconhecendo, e aí, como é que eu fico? Eu me sinto lesado, então vou entrar com processo. Então, por isso que os militares escondem, né? Porque eles não querem se expor a esse nível, e existe uma outra importância do fenômeno UFO para os militares, que é eles capturarem um objeto desse, ter essa tecnologia diferente para, através de um processo de engenharia reversa, você desmonta o disco extraterrestre e constrói tecnologia, o disco voador terrestre, para dominar outras nações ou para usar com fins bélicos. Né? Então, aí você domina outras potências, outros países aí, inimigos. Então, é isso que os americanos estão interessados, os chineses, os russos, os franceses, desde a década de 70. Né? E como o Brasil é grande, tem muito caso, eles têm os olhos voltados para o Brasil, tem acordos. Se acontecer alguma coisa, avisa a gente vem aí, troca, me dá a nave que eu te dou tecnologia, Civan, você põe lá na Amazônia, entendeu? Então, essas coisas que tem. Como já pode ter acontecido muitas vezes. Tipo, o Marco César Pontes, naquela época que ele foi para ser treinado em Houston, foi justamente na época de Varginha. O que aconteceu ali? Você acha que os Estados Unidos iria estar tão bonzinho assim? Eu resolvi agora abrir, mandar um brasileiro. né, mandar um astronauta brasileiro para vir. Não. É porque a gente deu a nave, deu seres
na época de Varginha para eles. Aí veio Daniel Godin para cá, o diretor lá da NASA, firmou um monte de acordos, né, com a AEB, lá, a Agência Espacial Brasileira, tal, e aí viabilizaram. Falaram, vocês deram o ET para nós, disco voador, então agora a gente abre a possibilidade de você colocar um astronauta para ver disco voador no espaço. Beleza? Beleza. Então é Em mais ou cima menos disso por que você está aí. dizendo, Edson, inclusive uma vez, em uma festa de aniversário, eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que estava lá e ele é controlador de voo aqui no aeroporto de Guarulhos. E aí tratei um pouco da questão da noite oficial dos OVNIs também. A gente conversou ali, conhecemos ali, batendo papo, tomando refrigerante. E como eu gosto muito do tema, assim, né? Como eu já disse para você, a gente tocou no assunto de ufologia e ele deu uma risada espontânea e me disse o seguinte: falou assim, você não sabe o número de objetos voadores não identificados que nós pegamos no radar por mês e a gente não está autorizado a reportar e nem colocar isso em relatório. A única obrigação que a gente tem é de desviar a rota dos voos que eventualmente pode estar Exatamente. indo. Isso foi quando que você falou com ele? Uns 3 anos atrás, mais ou menos. Uns 3 anos. Então, agora eles já estão com uma tecnologia mais avançada, que eu tive visitando um aeroporto, alguns controladores, mas eu também não posso... a Claro, gente tirou claro. foto lá, mas eu também não posso colocar isso, entendeu? Falar Uhum, quem é, porque aí a claro. gente expõe a pessoa. Mas na hora que a gente estava, apareceu um OVNI no escopo do radar. A gente viu. Tava eu, o Joseph lá, e ele falou: ó, aquilo ali é OVNI. Só que você vai ver agora, o equipamento é tão moderno que ele percebe que é o OVNI, ele já tira do escopo aquele plot. O próprio sistema de computador que tem ali, o software, ele já Sim, exclui, entendeu? Porque não é um objeto voador convencional. Então ele já exclui, já detectou, é óbvio, mas exclui. E o procedimento é só reportar se realmente sim, oferecer risco à segurança nacional. Ou sim. seja, Foi isso que ele falou para mim. o objeto ficou bem próximo mesmo da aeronave, aí reporta. Antigamente não, antigamente os caras reportavam tudo, fazia o Sim, LRO, Livro de Registro de Ocorrência. Então, os livros antigos têm um monte de coisa lá. Os mais recentes, como ufólogos chatos, como eu, Edson Boaventura Júnior, entra pelo SIC, pede isso para eles, então eles deram uma mudada na rotina agora para não ficar escancarado o registro, né? Porque alguns LROs eu pedi e tinha lá. Só que dos tempos para cá já não tem mais, porque eles mudaram o procedimento realmente. Isso que você está falando aí é verdade. Edson, talvez a noite oficial dos OVNIs foi o caso ufológico mais escancarado do mundo até hoje. Ah, foi porque envolveu, né, militares, caças militares, Civil. né, no encalço. Meu, teve uma base, eu conversei com um capitão, que são vários alunos, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. São vários alunos que, na verdade, eles tinham 2.000 pessoas lá, os alunos, professores, tal, tudo militares. E eles chegaram a ver os objetos fazendo aquelas evoluções, vários. Sim, E a base, na hora que eles estavam mais próximos, deu blackout na base. Então, assim, além de ter uma quantidade imensa de testemunhas, você tem testemunhas de peso, né? Que são os pilotos mesmo, os objetos foram radarizados, ou seja, sim. se fosse ilusão de ótica, que nem disseram alguns astrônomos na época, é reflexo na asa do avião. Meu, isso não é radarizado, isso não aparece no radar. Sim, Só aparece no radar o que é sólido. Então, os objetos, eles tinham a sua solidez, eram físicos, estavam lá, não era alucinação, não era ilusão de ótica, não era reflexo, não era estrela, porque estrela você não pega no radar, né? Então, não era Vênus, você vai pegar Vênus no radar? Então, eram OVNIs realmente, eram muitos. Segundo um controlador de tráfego aéreo, amigo nosso também, que participou naquela época de São José dos Campos, hoje ele não está mais lá,
ele chegou a falar que a onda de OVNIs não foi só no dia 19. Sim. Ela começou um pouco antes, depois ela intensificou no dia 19, alguns dias foram prosseguindo em várias partes do país, e no dia 29, ou seja, 10 dias depois, 29 de maio de 1986, sobre Santos, um objeto imenso, charuto, se posicionou e vários objetos pequenos foram indo para lá. O mesmo que aconteceu na noite de 19 de maio, que era aquele monte de objeto indo para tudo quanto é lugar, dessa vez, no dia 29, os objetos pequenos voltando e convergindo para aquele objeto maior que estava no litoral paulista. Isso foi detectado no radar, foi comunicado, só que aí a Força Aérea falou, não vamos decolar, gastar combustível dos caça, não, deixa para lá. E aí ficou por isso mesmo. Mas aconteceu. Então, o que foi a noite de 19 de maio? Houve uma desova desses objetos que cumpriram ali uma determinada programação e no dia 29 foram recolhidos e foram embora. E aí acabou, cessou a onda ufológica de maio de 1986. Muito legal. Edson, E tem os documentos, né? Hoje tem sim, os documentos no Arquivo Nacional que falam a respeito... na verdade, é um relatório com a conclusão oficial da Força Aérea Brasileira. Porque durante 10 anos, a gente ficou pedindo, né? O Rafael Cury pediu, eu pedi, o Claudio Covo pediu, e cada vez que a gente pedia sobre esse caso, a Força Aérea se pronunciava de uma forma diferente. Falava que era um defeito no radar, os plots eram defeitos no radar, o que era ilusão de ótica, o que não aconteceu nada. Cada hora eles falavam uma coisa diferente para nós. Até que, agora mais recentemente, veio a público no Arquivo Nacional o relatório oficial do caso. E aí você vê que... deu uma pequena falhadinha no som. Opa, Voltou, voltou? voltou. Edson, eu gostaria muito de agradecer aí essa live que você fez conosco hoje, Uhum. foi muito bacana, foi muito legal a gente poder ter esse primeiro contato, né? Eu que já acompanho o seu trabalho, inclusive, há algum tempo dentro da ufologia. E eu gostaria, claro, antes de nós encerrarmos, que você falasse um pouco sobre o canal Enigmas e Mistérios, ao qual eu vou estar deixando o link após o Legal. vídeo encerrado aqui, para o pessoal também poder se inscrever no seu canal, que é muito bacana de verdade. Eu assisto toda semana aqui, inclusive, para comparar algumas matérias que eu faço. E também que você falasse mais uma vez sobre a revista OVNI Ok. Pesquisa, ao qual estou deixando Revista aqui, ó, o OVNI site dela aqui. Pesquisa. Então vamos lá, vamos fazer o jabá. Enigmas e Mistérios é o canal no YouTube que nós temos aí. E esse mês agora de janeiro a gente está colocando vídeo todo dia, todo dia. Em dezembro a gente Legal. colocou vídeo todo dia, porque a gente está numa campanha para tentar chegar a 50 mil inscritos. Então Legal. você aí que está me assistindo aí, entra lá no canal, não dói nada, se inscreve, Sim. não custa nada para a gente chegar a 50 mil inscritos. A gente está com 47.700, falta pouquinho, 2.300 pessoas. E você que está me assistindo, me ajuda, vai lá, clica para a gente chegar nos 50 mil inscritos. Tem vídeos lá bem interessantes. Temos uma seção chamada Relatos Misteriosos, que as pessoas têm a oportunidade de relatar o seu caso e a gente lê o seu caso durante um programa, né? Então as pessoas têm gostado bastante desse quadro dentro do Enigmas e Mistérios. Fora o Enigmas e Mistérios, vai lá no site www.ovnipesquisa.com.br. É a nossa revista, a única revista científica de OVNI brasileira. E o último número trouxe aí uma matéria sobre Varginha, com coisas inéditas do caso Varginha. Essa é a número 7. A número 8, ela já vai estar na banca. Então, se você quiser fazer sua assinatura, entra lá no site. Ela vai ser bimestral agora, através de uma editora, né? A gente conseguiu uma editora aí, então vai melhorar
o papel, a tiragem, e agora o conteúdo da revista é imperdível. Se você conhecer a nossa revista, você vai se apaixonar e vai ver que realmente é um material de qualidade, pessoas sérias na revista. A gente tria bastante para ser consultor da nossa revista, porque tem um monte de abestalhado aí, de gente que viaja na maionese, que a gente quer longe da nossa revista, né? A gente quer fazer Fora fake realmente news. um trabalho sério e trazer a moralização da ufologia brasileira novamente, porque estava caindo em descrédito aí. Então, o trabalho que a gente tem aí é para trazer a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico. E a outra coisa que eu queria falar é dos meus livros. Eu tenho o livro Sim. Alienígenas no Passado do Brasil, que traz aí 14 casos de tripulantes que ocorreram antes de 1947, casos brasileiros. Tem 2 casos aqui em tribos indígenas brasileiras, inclusive uma tribo de Mato Grosso que os indígenas comeram os extraterrestres, comeram literalmente. Poxa Botaram vida. no caldeirão, cozinharam inhão, né? Isso ficou registrado através de livros científicos lá dos Estados Unidos, né? Uma pesquisa de 1936. O primeiro caso de abdução também tem nesse livro. E esse outro livro aqui, OVNI, Arquivos Militares, volume 1, traz documentação militar da Força Aérea Brasileira sobre casos de pouso de OVNIs pesquisado pela aeronáutica na década de 60. Então, o livro é ricamente ilustrado, né? Tem fotos aqui, croquis feito pela aeronáutica, né? Tem foto das testemunhas, os documentos oficiais, os croquis dos pousos, né? Tá dando para ver aí? Sim, Os sim. pousos feitos pelos militares, tem as fotos, os documentos oficiais também, ó. Sim. Então, vale a pena. Eu estou escrevendo o volume 2 também, e em breve, aí, se der esse ano aí, a gente vai estar soltando um livro sobre Varginha, né? Sim. E fora esse livro, eu estou com outro também, que já escrevi algumas coisas, sobre a explosão do OVNI em Ubatuba, onde a gente Legal. tem metamateriais, fragmentos, e que vão revolucionar a ufologia brasileira e mundial. Edson, lembrei rapidinho, não quero prolongar muito, que sei que você também, com certeza, já daqui a pouco vai descansar, mas teve uma história que eu me lembro que o Wallace Albino contou aí do litoral, eu sei que você é especialista no litoral, é até um pouco engraçado, não sei se você se lembra dela, que diz que tinha um baile aí chamado Baile da Caveira, que as Em pessoas... Cubatão. Aí diz que entrou um extraterrestre. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Então, foi em Cubatão na década de 90, 90, final de 90, e tinha uma festa, entrou uma criatura que era esse tipo alfa, né? Meio esquelética, assim, bem magrinha, E era o com Baile da aqueles Caveira, olhos né? pretos, e aí parecia por isso que ficou Baile da Caveira, né? Porque era uma festa que estava tendo e chegou essa criatura muito esquisita no meio do povo lá, né? Todo mundo Então, pensou que o mas cara estava provavelmente fantasiado. era o tipo alfa. Oi? E o pessoal pensou que o cara estava fantasiado. Pensou que o cara estava fantasiado, mas é uma área ali em Cubatão que aparece bastante ali. Tem vários casos de avistamento. A gente tem o Vale do Quilombo também, ali em Santos, né, que é pegadinho a Cubatão, onde teve casos ali de pessoas que desapareceram, animais que foram mutilados os olhos. Depois eles levaram esse animal lá para o zoológico de Cubatão. Eu não sei se depois morreu, mas o lenhador, né, caçador, ele desapareceu também. E tem pessoas que já foram perseguidas por essas luzes lá no Vale do Quilombo também. A gente chegou a conversar com algumas delas. Ele sai correndo no meio do mato, se esconde embaixo das árvores lá para as luzes passarem, né? Então, a região da Serra ali, ela tem uma incidência muito interessante, né, de casos desde a década de 60 até os dias atuais. Vez ou outro, o pessoal que trabalha ali na COSIPA, né, que às vezes vai trabalhar em alguma indústria ali e sai de madrugada, eles veem às vezes alguns objetos e nos relatam isso. Ok. Edson, muito obrigado pela sua participação conosco hoje aqui no canal Telamix.
Boa sorte no canal Enigmas e Mistérios. Então, logo você e nós aqui também possamos chegar aí nos sonhados 100 mil inscritos. É isso Daqui a aí. Ó, pouco, né? 2021 eu vou chegar a 100 mil inscritos. É Mas isso aí, agora em janeiro, me ajuda aí que eu chego nos 50 mil. Né? com certeza. Se você se inscrever e não leva muito tempo nenhum, só ir lá Exatamente. no botãozinho inscreva-se, não custa nada, né? E aí você vai ter também vários vídeos. Aciona a sineta, né? Tem aquele sininho que aí você é avisado também de vídeos novos que Exatamente. vão entrando dentro do canal. E a gente sempre está colocando coisa nova lá. Hoje tem, por exemplo, o depoimento de 2 militares do Blue Book. Eles é um vídeo que eu resgatei de 1966, 2 militares do Blue Book falando. Aí o interessante para você ver como que era a postura militar dos militares norte-americanos frente ao projeto Blue Book naquela época. Você vê como que eles acobertam e continuam. Deu uma pequena falhazinha, eu acho que lá na câmera do Edson. Voltou. Voltou. E continua. Aí já é os homens de preto aí, né? Eles começam. Você falou demais. Tentando tirar o Edson do ar. É. Mas muito legal, Edson. Então, agradeço aí a oportunidade, né? A hora que você quiser, a gente volta aí para Com estar certeza. compartilhando conhecimento aí com o seu público também, Sim. né? E a gente Quem também sabe deseja que o seu canal cresça bastante aí. Quem sabe aí quando voltar tudo, a pandemia estiver um pouco mais aliviada, a gente vai aí numa vigília com a sua equipe aí, para a gente fazer uma matéria, mostrar. A gente podia ir para Iporanga, hein? Eu quero Bom, ir eu lá falei com os amigos, eu falei aqui com os amigos, inclusive, que gostam muito do tema, o pessoal super se interessou também, o pessoal começou a seguir seu canal aí sobre Iporanga, inclusive. Vamos combinar, vamos esperar passar essa vacina, essas coisas todas. A gente está em contato agora, com certeza a gente vai fazer muita coisa bacana junto, ok? Isso aí, tamo junto. Um grande abraço a todos, até breve. Um abraço também, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora.